é a relação da empresa da 3M, por meio do seu instituto, como um papel de atuação na sociedade civil? Ótimo. A gente atua em 3 frentes, né, no Instituto, prioritárias, e que também são globais, né, e aqui a gente adapta porque faz sentido no nosso contexto. Uma frente muito forte de educação em STEM, né, então a gente tem uma parceria com a USP, e o Laboratório de Sistemas Integráveis e Tecnológicos também é vinculado à USP, com parceria da Secretaria Estadual de Educação para formar professores em STEM. E aí o que a gente faz é dizer para esse professor, na primeira formação, que a ideia principal de um projeto STEM tem que vir do aluno, tá? Porque, e normalmente vem, eles brincam com a gente, eles querem todos a cura do câncer. Ótimo! Vamos tentar trazer a cura do câncer para o que ele consegue fazer em termos de protótipo em um ano para apresentar na Feira de Ciências. Isso é a primeira coisa, e a segunda coisa que a gente ensina é que ninguém vai fazer nada sozinho. E tá tudo bem se você for um professor de educação física ou artes e for orientar projeto científico. Porque, às vezes, a primeira abertura do aluno não vai ser por disciplina. A nossa visão de ensino ela é fragmentada, mas a visão do indivíduo, ela vê o todo. Então, assim, ele vai procurar o professor que é mais aberto ou que está trabalhando com alguma coisa que mais o incomoda, né? A gente tem muito aluno, por exemplo, que quando vê as Paralimpíadas, ainda mais que está em alta por agora, que fala, puxa, será que esses atletas que estão correndo, sendo acompanhados de alguém, porque eles não enxergam, estão correndo na velocidade máxima? Então, eles fazem o quê? Desenvolvem sensores que apitam do lado esquerdo ou direito, para poder avisar e dar autonomia para essa pessoa. Por que educação STEM? Porque a gente acredita que é a base para uma educação sustentável. A educação STEM, ela é empoderante, né? O que é educação STEM? Ótimo. Eu não sei o que é. Tô aqui com medo me segurando para perguntar. Né? Fala aí. A educação baseada em experiências para STEM é S, de Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, é sigla em inglês, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E em alguns momentos você vê a arte junto disso, porque, na verdade, o mundo já entendeu, né, na vanguarda da educação, que a melhor forma de ensinar é por um meio artístico. É onde os alunos aprendem com mais facilidade, onde os olhinhos brilham, inclusive para logaritmos e coisas do tipo. E a STEM, ela conecta isso e ela diz para o aluno, olha, você é capaz de resolver a realidade que se apresenta para você. Você consegue criar essas soluções. E a partir daí a gente ensina fragmentado em disciplinas, mas para ele resolver o projeto dele, ele vai precisar conectar todas essas caixinhas. E para isso ele precisa de uma orientação que não vai ser em cima de um projeto final de uma disciplina, mas de um professor que saiba, inclusive, procurar outros professores para orientar esse aluno. E saber que ele está ali em trabalho de bastidor mesmo, porque a solução é do aluno, o que incomoda também vem do aluno. E aí, quando ele consegue resolver isso e apresentar um protótipo, e aí minha parte, assim, particularmente muito preocupada em pessoas, mas é o que eu olho para eles e eu vejo, e a gente não precisa dizer isso. Aquilo é uma metáfora para a vida dele. A partir do momento que ele consegue dar uma solução para alguma coisa que o incomoda no mundo, ele é capaz de resolver qualquer coisa. Inclusive o que ele vai fazer na vida e buscar uma formação universitária, uma formação técnica. Então, ele quer continuar estudando. E aí, o que a gente faz com a amostra de ciências? A gente usa este aluno, né? Este nerd, com muito orgulho, a gente usa ele de isca, porque daí você chama os visitantes, né, os outros alunos, para ver eles ali apresentando projetos e pensar, poxa, um dia eu quero estar aí do outro lado do balcão e quero também ser admirado, ser avaliado por funcionários de uma companhia multinacional, por professores de uma universidade renomada. Então, acho que isso é muito importante, por isso que é tão transformador. Então, eu acredito demais numa educação para a sustentabilidade. Acho que a revolução que a gente precisa para o planeta, ela vai ter que acontecer primeiro na cabeça de cada um, né? Sim. E não tem outro jeito que não seja a educação. Mas o STEM, ela dá base para isso, né? Essa base científica, ela conecta, ela é integradora, ela realmente caminha para uma interdisciplinaridade cada vez maior, uma transversalidade, sempre que possível, e ela dá base para esse novo mundo. Esse é um pilar. E a gente tem uma atuação muito forte também com a profissionalização da juventude, porque, de novo, né, olhando para o cenário global, pela própria ONU, é uma emergência no Brasil a questão dos 6 milhões de jovens de 14 a 24 anos que não estudam e não trabalham no nosso país.
E o que eu costumo falar para os meus voluntários, e falo para vocês, e falo para mim mesma, não é uma perda de cada um desses 6 milhões, é uma perda minha, uma perda de vocês, é uma perda nossa, de todo mundo. A gente está perdendo 6 milhões de advogados, de médicos, de engenheiros. A gente está perdendo. A gente está perdendo inteligência, a gente está perdendo capacidade de transformação desse país. Então, assim, quanto mais a gente puder resgatar essa juventude, tornar produtiva melhor, então a gente investe em curso técnico, né? Tem um curso técnico que é o Formare que a gente faz dentro das nossas fábricas. A gente dá uma bolsa para que esses alunos em famílias que estão em situação de vulnerabilidade possam manter esses alunos com a cabeça, com foco no curso que eles estão fazendo mesmo. São formados para serem assistentes de produção industrial, então é o primeiro degrau que aparece ali na manufatura. Quando acaba o curso, a gente acaba ficando com 80% deles nesses últimos 3 anos. Por que que eu alavanco o jovem? Porque, na verdade, quando você alavanca o jovem, a família toda vem junto com ele. Então, é uma transformação social, assim, bastante profunda, né? Quem dá aula para eles são os nossos funcionários voluntários. Isso, em termos de conteúdo técnico, já é significativo, mas são visões de mundo que ele tem acesso que ele não teria na educação tradicional. Então, as meninas veem que elas bem podem ter filhos, como podem não ter. Assim como eu não tenho, escolhi não ter, escolhi não casar. Tanto faz. Então, é uma diversidade que se apresenta na prática, né? Em termos de escolhas que você vai poder fazer para sua própria vida. E pode ser que você precise, né? Um dos nossos alunos, por exemplo, que a gente já tem esse há 12 anos. Então, às vezes a gente chega no refeitório e a gente almoça com o menino que a gente formou lá atrás. E a gente já tem alguns deles em cargos de gestão. E a gente tem alunos que bem gostam e se encantam pelo universo produtivo e vão fazer engenharia de produção. E tem bem os que descobrem que não é isso que eles querem. Mas ainda assim, como eles têm uma primeira proposta de empregabilidade, a partir desse primeiro emprego, eles se formam naquilo que eles querem. E a gente tem um que virou enfermeiro e está no nosso ambulatório hoje. Então, assim, ele só conseguiu essa profissionalização e esse estudo porque ele conseguia pagar a mensalidade porque ele estava empregado. Então, acho que isso é muito importante, pensar não só o Instituto 3M, a gente trabalha com educação, mas não num ambiente genérico, né? A gente traz esses focos, tanto para a ciência quanto para a profissionalização. E o terceiro pilar, que foi exatamente o que você perguntou, então, só desculpa ter falado isso antes, mas é porque é um conteúdo importante para mim. Eu particularmente acredito bastante no que faço e gostaria muito de ver mais pessoas fazendo. Gostaríamos também. Exato. E o terceiro pilar, que é como a gente se relaciona com a sociedade civil, né, em termos aí das organizações mesmo da sociedade civil. Então, a gente tem esses programas pro bono, que a gente dedica os nossos funcionários para resolver esses problemas. Então, a gente até chama de consultorias gratuitas, né? E eles ficam mesmo com 80 horas de dedicação. 80 horas mínimo, porque na verdade a gente sabe que eles entregam até a alma e o sangue, se a instituição pede. Resolvem coisas do tipo organização do fluxo de caixa, se eu tenho funcionário financeiro, porque nem toda organização da sociedade civil tem fôlego para pagar as contas todos os meses. E se ela não vai conseguir pagar uma conta, ela precisa entender onde os juros é maior e quais negociações que ela vai ter que fazer lá para frente. Então, eu tenho desde projetos desse tipo até projetos de estruturar campanhas de marketing, branding. A gente tem de tudo, assim, organizar processo, porque, por exemplo, uma ONG que a gente é parceira que trabalha muito com artesanato. O conceito de linha de produção enxuta da 3M te ajuda a produzir o artesanato, inclusive, de forma mais eficiente. Então, esse pensamento, né, corporativo dá muito para transportar para a sociedade civil. A gente usa todas as leis de incentivo que a gente dispõe também, então, para destinar recursos, né, saindo aí da esfera federal e trazendo para o local, pensando no desenvolvimento das cidades onde a gente está. E a gente tem também programas de doação junto com o nosso funcionário, né? Então, cada R$1 que ele doa, a gente dobra o valor da doação. E aí, isso a gente destina para a necessidade básica mesmo. Então, esses recursos, né, eles vão para as 4 cidades onde a gente está, Sumaré, Ribeirão Preto, Itapetininga e Manaus. E aí, a gente está falando de reforço alimentar mesmo para as crianças que frequentam essas instituições e cartões de alimentação que vão para as famílias, porque daí eles também ficam com a escolha, né, e a possibilidade de gastar isso no comércio local. Então, a gente imagina ali um empoderamento da rede. E também recurso de psicóloga, né, contratação de psicóloga para fazer um acompanhamento mais aprofundado, porque normalmente o que uma instituição tem condições de fazer? Uma análise e encaminhar para tratamento na rede. Então, tendo a psicóloga focada nas famílias que mais precisam, eles conseguem fazer o atendimento emergencial mesmo já na hora.
e ajudar, né, nas questões de fragilidades que todos nós humanos temos, mas que às vezes no ambiente de vulnerabilidade se apresentam com muito mais força, né, e às vezes mais quantidade.